Senhor jovens, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade à revista Tempos de Conquista, é a nossa lição 9. Os gibeonitas enganam Josué. Mas quem eram os gibeonitas? Eles também eram conhecidos como os heveus e eles faziam parte de uma das 17 nações cananeias que estavam destinadas à conquista por Israel. Eles tinham tomado conhecimento das derrotas dos povos da região em Jericó e em Ai, e eles estavam na iminência de um ataque na própria cidade. Por isso eles resolvem se unir e preparar uma trapaça para o povo de Israel e assim evitar a destruição deles. Antes de entrarmos propriamente na lição, nós precisamos lembrar que Deus tinha dado uma ordem expressa para Israel para que eles não fizessem nenhum tipo de acordo nem pacto com nações inimigas, porque isso poderia trazer a eles ciladas, armadilhas que eles poderiam evitar. Lá em Êxodo 34:12 diz assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. E é exatamente o que vai acontecer na lição de hoje. O tópico 1 da lição fala: os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Como nós mencionamos, chegou ao conhecimento dessas nações cananeias as vitórias e o avanço do povo de Israel, e eles então resolvem, eles não eram dependentes, eles não eram unidos, mas eles resolvem se unir para batalhar contra. Lá em Josué 9:1 diz: e souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Sefilá, e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. É claro que, e a gente sabe pela história de Israel, que em vários momentos isso sempre vai acontecer. E é um paralelo também do que acontece com a Igreja de Jesus Cristo. Nós termos conhecimento que o inimigo ele se une, ele se arma para tentar impedir o avanço do povo de Deus. E, obviamente, tratando da nossa passagem bíblica, eles eram numa quantidade muito superior ao povo de Israel. Mas isso não significava vitória, porque quem estava à frente das batalhas dos israelitas era o próprio Deus. A quantidade, muitas vezes, ela vem para assustar, para amedrontar, mas nós precisamos sempre lembrar aonde está depositada a nossa confiança, de onde vem a nossa força. Amém? Também precisamos ter em mente que nessas batalhas, o inimigo ele se utiliza de várias formas, de várias áreas de atuação. E uma das principais armas de atuação dele sempre foi o uso da astúcia, do engano, da sutileza para trazer consequências para o ser humano. Isso vem desde lá do Jardim do Éden até os nossos dias. Por quê? É muito mais fácil nós desviarmos de uma pedra gigante que existe no meio do nosso caminho. Mas os pedregulhos dele, muitas vezes, nós não prestamos atenção. E quando nós não prestamos atenção, deixando de observar coisas, princípios, ordens que são primordiais, nós podemos o que? Cair no engano. Então, o que pode derrubar o ser humano não é uma pedrona no meio do caminho, não. Às vezes são as pedrinhas lançadas pelo inimigo. Isso Paulo diz à igreja de Corinto, fala lá em 2 Coríntios 11:3, fala assim: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Deus. Veja, o nosso inimigo, ele utiliza de astúcia, de engano, é aparentar, né? Ele quer disfarçar a morte como se fosse vida. E nisso, ele pode derrubar muitas pessoas no caminho. Nós precisamos estar atentos referente a isso. Nós precisamos estar atentos às situações que se apresentam na nossa vida. Essa é uma lição importantíssima da nossa aula de hoje. No segundo tópico, fala sobre a astúcia dos gibeonitas. Então, como foi mencionado, eles estão ali na iminência de um ataque, eles se reúnem e eles planejam uma situação mentirosa, porque eles sabiam que eles não poderiam se apresentar aos israelitas como uma nação inimiga. Então, o que eles pretendem? Eles pretendem dizer que são uma nação distante, que tomaram conhecimento, que querem ser servos deles e assim formar um pacto, uma aliança de paz, dizendo que nós seremos seus servos e entre nós não poderá haver ataque de nenhuma das partes. Nós deveremos conviver em paz. Essa é a proposta dos gibeonitas para Josué. Eles aparecem, então, são algumas etapas que a gente pode destacar aqui, e a primeira delas é o fingimento. Eles fingem ser algo que eles não são. Em Josué 9, do versículo 4 e 5, diz assim: recorreram a um ardil, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Por quê? Apesar deles estarem fisicamente, geograficamente perto, eles vieram com o discurso de que era um povo de longe, de que não seria um povo da região, então eles não seriam um povo inimigo. E para isso eles se vestem de uma forma que indique que eles passaram por um árduo caminho, que eles tiveram que de transcorrer um espaço muito grande e por causa disso as roupas desgastavam, por causa disso o suprimento se deteriorou. Era essa a mensagem que eles queriam trazer para Josué. Então, o primeiro ponto dessa astúcia dos gibeonitas é exatamente isso, é o fingimento. É fingir ser algo do que na realidade não é. A segunda é a mentira. Eles fingiram e eles disseram mentiras para Josué. Lá em Josué 9:6 diz: foram a Josué ao acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo conosco. E nós precisamos lembrar que quem é o pai da mentira? É o próprio diabo. Ele é o pai da mentira. E a mentira, ela traz o quê? Escravidão e morte. Esse é o objetivo. Então, eles fingiram e eles mentiram. E aí eles apresentaram uma situação de sedução e pressão. A pressa é quando o perigo da pressa é justamente impedir com que a outra parte interessada, pense a respeito, reflita, investigue uma situação. Então, eles chegaram com uma caravana para Josué e os príncipes, e eles não queriam dar tempo
para que houvesse uma reflexão sobre a proposta. Eles queriam uma resposta na hora, eles chegaram com um acordo e uma das atitudes foi o quê? Foi pressionar. Por isso que nós nunca devemos tomar nunca devemos nos comprometer seriamente e tomar atitudes importantes pressionados, porque a pressão, ela nos impede de refletir corretamente sobre a situação. E também eles se aproveitaram da questão ali, né? E eles seduziram a respeito. Como que eles fizeram essa sedução? Veja só. Em Josué 9, 8 em diante, fala assim: somos os seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo que fez no Egito e de tudo que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que reinava em Asterode. Veja só, Josué ele faz 2 perguntas para eles respondem só uma. Eles já são as meias respostas. Quem são vocês? Eles não respondem. De onde vocês vêm? Aí eles respondem: seus servos vieram de uma terra distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Eles seduzem, eles utilizam o nome de Deus para convencer Josué da situação. Existem muitas pessoas que se utilizam, falam em nome do Senhor, mas fazem com objetivo escuso, fazem com objetivo ruim, fazem com objetivo de cilada, de armadilha. Não é só porque as pessoas utilizam o nome do Senhor que essa utilização não seja em vão. Em todas as situações, nós precisamos discernir. O próprio Jesus fala, mesmo aqueles que falam no meu nome, não é? E ele vai falar: aparta-se de mim que eu não te conheço. Então, os inimigos, os gibeonitas, eles apresentam e eles falam no nome do Senhor para tentar seduzir a respeito. Inclusive, no diálogo que eles têm com Josué, eles não mencionam as vitórias de Jericó e de Ai, porque, como supostamente eles vieram de longe, ele não teria tido tempo de chegar essa informação a eles. Então, eles também omitem algumas informações que iriam prejudicá-los justamente para beneficiá-los naquela questão. Então, nós precisamos estar atentos na sedução e na pressão. Lembrem disso. Não é porque as pessoas falam palavras boas, bonitas e convincentes que nós precisamos abraçar. Não é o carisma, não é o toque de piedade, como eles falam, porque eles dão a entender quase como se fosse um povo sofrido, né? Que chegou, que conhece ao Senhor e por isso vieram e se submetem ao bel prazer deles, assim, né? Aparentemente sem nenhum objetivo, mas era uma mentira. Era uma mentira. Eles fingiram, eles mentiram, eles seduziram e eles pressionaram uma resposta de Josué. Nós precisamos estar atentos ao ardil, à astúcia do inimigo. Sempre. Nós precisamos estar atentos a essa situação. E eles continuam assim. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram:
Juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhe: somos seus servos, façam um acordo conosco. Olha o perigo desse acordo. Continuando na nossa lição, o que parecia ser, mas não era. E aí, para Josué, observando tudo aquilo, parecia ser uma resposta óbvia. Ele viu, né? Ele analisou assim o que ele viu, analisou assim o que disseram, acreditou que ok. Obviamente que a decisão que Josué tem não foi uma decisão proposital. Josué, ele não queria simplesmente desagradar a Deus e não obedecê-lo, não foi nada disso, pelo contrário, não foi nada disso. Mas Josué, ele foi negligente. Uma pessoa é negligente quando ela não tem os cuidados necessários para determinada situação. E qual era o primeiro e principal desses cuidados? Josué precisava consultar a Deus. Antes de tomarmos grandes atitudes, antes de fecharmos acordos e alianças na nossa vida, antes de qualquer coisa, nós precisamos parar e consultar a Deus, porque o Senhor sabe do dia de amanhã, o Senhor conhece a intenção do coração. Aquilo que nós não podemos ver é aquilo que, se nós estivermos à disposição de ouvir o que o Senhor tem para nos falar, Ele vai nos mostrar. Ele vai nos direcionar. E Josué, ele foi naquela situação, sim, negligente, porque ele acreditou no seu próprio julgamento. E quando ele fez isso, ele coloca em risco todo o povo. Olha a situação, a importância do que está acontecendo. Em Provérbios 28, 26, fala assim: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem confia em si mesmo é insensato. Então Josué, ele deveria ter consultado ao Senhor. Uma ordem que nós vemos em várias passagens bíblicas é: vigiai e orai. Quer dizer o quê? Esteja atento e busque a Deus e fale com Deus. Nós podemos lembrar de algumas passagens bíblicas, mas uma muito emblemática é a respeito da decisão de Ló, o sobrinho de Abraão. Ele olha, no momento em que ele vai se separar de Abraão, ele olha, Abraão permite com que ele faça isso, ele olha e decide pela campina mais bonita. E assim ele vai parar na cidade de Sodoma. E em Sodoma ele perde tudo. Ele perde os bens e ele perde a família. Esse é o perigo de tomar decisões sem antes consultar a Deus. Continuando na nossa lição de hoje, após tudo isso, então eles fazem esse pacto, eles fecham esse pacto. E o que acontece? 3 dias depois, os israelitas descobrem a verdade, porque a verdade ela sempre vem à tona. Em Josué 9, 16 em diante, fala assim: 3 dias depois,
de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, lembra os gibeonitas? Que eram Gibeon, Quefira, Berote, Kiriate e Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Então, a armadilha, ela é descoberta. 3 dias depois, tudo veio à tona. E uma das consequências, a primeira consequência, é a insatisfação do povo de Israel, os israelitas. Eles ficam insatisfeitos em saber que foram enganados, que uma má aliança realizada pelo seu líder iria lhes trazer consequência. Isso trouxe murmuração no meio deles. E essa murmuração, apesar de nós sabermos que não devemos murmurar nunca, mas essa murmuração era justificada por uma atitude errada de Josué. E aí, nós sabemos que fechou aliança com o povo. E o que acontece? Essa aliança, ela precisa ser cumprida diante do Senhor, porque Deus, ele nos alerta antes, previamente. Mas a partir do momento em que nós fechamos alianças, o Senhor, ele as ratifica. Quer dizer, o Senhor, ele as confirma. Então, não era o fato deles terem sido enganados que justificaria que houvesse um rompimento do compromisso firmado entre eles. Não, por quê? Porque o erro principal foi dos israelitas, de não se atentarem, de terem sido negligentes, de saber que se tivesse perguntado, Deus teria alertado. Eles não fizeram isso. Então, se eles não fizeram, sabendo, tendo as ordens que não poderiam fechar acordo com qualquer povo, fechar aliança com o inimigo, e mesmo assim eles não se atentaram em buscar, em conhecer a vontade de Deus, eles deveriam assumir com o compromisso que eles tinham firmado. Então, a aliança que os israelitas fecharam com os gibeonitas foi uma aliança que foi ratificada, confirmada pelo próprio Deus e que não poderia mais ser rompida. Isso é muito importante. O nosso Senhor, ele dá um valor importantíssimo, primordial às nossas palavras e aos compromissos que firmamos. A Bíblia nos ensina, né? Nós somos um povo do sim, sim, não, não. As nossas palavras, elas não devem ser lançadas ao vento, e os compromissos que assumimos, independente se esse compromisso vai nos onerar a mais, quer dizer, vai de alguma forma nos prejudicar ou não, os compromissos que assumimos, nós precisamos cumprir, independentemente da situação. Em Eclesiastes 5:2 fala assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado, lembra que a gente falou da pressa? De coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu, nos céus, e você na terra, por isso, fale pouco. Eclesiastes, no mesmo capítulo, os versículos 4 e 5, fala assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora.
pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. A palavra de Deus também fala sobre o jugo desigual. Isso diretamente, de uma forma muito importante, né? Fala no Antigo Testamento e fala também no Novo Testamento sobre o jugo desigual. E o Senhor, ele nos alerta previamente. Mas a partir que formamos um compromisso, se alguém, por exemplo, forma um compromisso em jugo desigual, não é isso. Essa não é a justificativa que vai autorizar, por exemplo, num casamento, o divórcio. Porque a aliança está feita. Em Malaquias 2, 13 e 14 fala sobre a aliança, o acordo matrimonial. E fala assim, vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. O Senhor, ele exige, né? Ele determina que nós precisamos cumprir com aquilo que falamos, com os compromissos que assumimos. E eles precisaram cumprir. Nesse contexto, para você ver a importância do pacto, do acordo que foi firmado, nesse contexto, os hebreus, primeiro, eles tiveram que se envolver em lutas que eles não precisariam se envolver. Por causa desse acordo de paz, nós vamos ver que os gibeonitas, eles pedem ajuda quando eles vão ser atacados por um outro povo, e os israelitas precisam ir ao encontro, à ajuda destes, para a proteção. Isso está lá em Josué 10, 6 e 7. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Teve prejuízo financeiro, teve dor, teve sofrimento. O Senhor esteve à frente também nessa batalha, porque o Senhor tem compromisso. E você veja, por causa de uma aliança mal feita, os israelitas tiveram que lutar batalhas que eles não precisariam. E assim também é nas nossas vidas. Por causa de alianças mal feitas, nós precisamos lutar batalhas que não precisaríamos. E para você ver a importância dessa aliança, a Bíblia descreve que 400 anos depois dela ter sido firmada, Saul, ele tenta exterminar os gibeonitas. E daí, nos dias do rei Davi, vem uma fome na região de 3 anos consecutivos, e o rei ele vai consultar Deus e perguntar. E Deus fala, é por causa do sangue dos gibeonitas, porque existia um pacto e esse pacto foi quebrado. E veja, o pacto tinha sido feito 400 anos aproximadamente, 400 anos antes daquela situação. Segundo Samuel 21, 1 e 2 diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-lo. E a ira do Senhor somente é apartada, aplacada,
quando Davi pergunta para os gibeonitas o que eu posso fazer para compensá-los, e eles pedem: nós queremos 7 filhos de Saul, 2 de Rispa e 5 de Merabe. E Davi entrega eles e eles os matam. E aí a ira do Senhor é aplacada. Essa é a reparação que foi necessária acontecer por causa das consequências que estavam vindo sobre Israel em razão da quebra de um pacto. Ainda que tenha sido um pacto fechado nas circunstâncias que nós já mencionamos. O último tópico da nossa lição, que é lindo, uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas, eles tentaram, com a sua trapaça, enganar e sobreviver. Eles pretendem se submeter, serem servos dos israelitas, como nós lemos aqui na passagem. E aí, o que aparentemente seria traria juízo, né? Uma história de juízo, vamos ver a misericórdia de Deus sobre a vida dessas pessoas também. Os gibeonitas, eles são punidos. E há uma significativa mudança, qual? Os líderes, eles queriam que os gibeonitas, eles servissem, fossem escravos de toda a comunidade. Mas Josué, ele determina que eles seriam escravos do santuário de Deus. Eles seriam servos no santuário de Deus. Deus, ele teve misericórdia em razão do arrependimento, da humildade demonstrada pelos gibeonitas na disposição de realmente servirem aos israelitas. Josué 9, 26 e 27 fala assim: Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. É o que eles são até hoje. Em Josué 9, 21 a 23 diz assim: E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Seria para toda a comunidade, mas Josué os destaca para servirem na casa de Deus. Bênção no lugar da maldição. A humildade dos gibeonitas tocou o coração do Senhor. Destacados para serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou, de tal forma que alguns direitos que eram usufruídos pela casa de Levi, eles também passaram a ter direitos. E é muito bonito que após todo esse episódio, no decorrer de todas estas situações, nós vamos ver que os gibeonitas, no tempo de Samuel, eles guardam a arca do concerto durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. Na época de Salomão, o tabernáculo era armado em Gibeão. Então o Senhor teve sim misericórdia dos gibeonitas. O que era juízo veio sim também na demonstração da misericórdia divina.
Na sua primeira ignorância, os gibeonitas tentaram trapacear, mas eles foram humildes em aceitar as designações dos israelitas e eles serviram na casa de Deus como escravos, mas como escravos eles ainda usufruíram da misericórdia do Senhor. Fica hoje na nossa lição valiosas, importantes questões, princípios que nós precisamos guardar nas nossas vidas e aplicar, seja no momento em que fechamos aliança, compromissos, na importância de mantermos a nossa palavra e de saber que o Senhor, Ele as ratifica. As nossas palavras, os nossos pactos não são em vão, mas são ratificados pelo Senhor. E que em tudo, mesmo quando nós não merecemos, o Senhor, Ele ainda tem misericórdia de nós para nos poupar do seu juízo e permitir com que o sirvamos na sua casa com alegria, com prazer. Que o Senhor continue em tudo nos abençoando, que seja uma semana realmente da graça e da presença do Senhor em nossas vidas. Amém.